Se você já assistiu o primeiro vídeo dessa série de respostas sobre comunicação, beleza, bora continuar. Se você não assistiu, dá um pause aqui, dá uma fuçada aqui no meu canal que você vai ver a primeira parte. Tá bem interessante também, só pra você saber que tem mais informação no outro vídeo, beleza? Pra você que tá chegando agora, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, pedindo perguntas sobre comunicação para os meus seguidores. Chegou muita coisa, eu separei algumas delas aqui em vídeos para falar sobre isso. Eu adoro falar sobre comunicação, eu gosto demais, muito. Ana Clara, conta um pouco sobre jornalismo de entretenimento. Ana, tem um vídeo aqui no meu canal muito interessante sobre isso, tá? Dá uma olhadinha lá, que eu falo sobre infoentretenimento ou infotenimento. É um termo que cada um chama de um jeito, mas é basicamente a bandeira que eu defendo. Eu acho que a gente pode sim falar sobre notícia e sobre informação, principalmente, de uma maneira mais bacana, de uma maneira mais legal, que também entretenha, ou seja, que a pessoa ela aprenda, ela se informe e muitas vezes nem perceba. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui no meu canal que é bem interessante sobre esse assunto. Qual o maior desafio sendo jornalista no Brasil de 2021? Manter a sanidade mental. Eu acho que isso é muito importante. A gente vive um momento hiperpolarizado em todos os sentidos. E manter a saúde mental mesmo, assim, você manter a cabeça no lugar, tá cada vez mais difícil. Então eu sou do time que acha que todo jornalista, na verdade eu sou do time que acha que todo mundo precisa fazer terapia, precisa ter algum tipo de acompanhamento psicológico, mas principalmente os jornalistas. Lua Pimentel, sobre jornalismo quero muito fazer. Acha que o mercado ainda é restrito para pessoas pretas? Lua, infelizmente os números mostram que o mercado é mais restrito para pessoas pretas em qualquer segmento, né? Vergonhoso falar isso, mas os números estão aí para mostrar que sim, isso é verdade. Mas eu acho que você precisa fazer jornalismo porque eu acho que você enfrentar a causa do racismo estrutural também na comunicação é um ato de resistência. Então você é necessária. Por favor, faça jornalismo e vem para o nosso time. Kelly Gucci, não use o celular enquanto dirige, seu louco. Eu tava no banco do passageiro, minha filha. Era a Mari que tava dirigindo. É que o story, ele espelha a imagem, né? Então parece que eu tô no banco do motorista. Mas não, pelo amor de Deus. Você acha que eu vou fazer um story dirigindo? Daniele Lorandi. Nos dias de hoje, o que o acesso fácil à internet atrapalhou na comunicação? É isso, o acesso fácil a todo e qualquer tipo de conteúdo que tem na internet. E nem todo conteúdo é verdadeiro. Nem todo conteúdo é ético. Nem todo conteúdo tem boas intenções. A internet, ela deu voz para todo mundo, o que é ótimo, maravilhoso, e a internet também deu voz para todo mundo, o que nem sempre é bom. E aí a gente tem que tomar o cuidado de analisar bem ali aquele conteúdo que a gente está consumindo, e se a gente não tiver certeza que aquela fonte é segura, não acreditar 100%. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje na internet. A liberdade de comunicação é incrível. Navarras. Quais são os 5 idiomas mais importantes para se saber nos dias atuais? Você fala 5 línguas? Morri! Eu acho bem difícil falar 5 idiomas. Conheço pessoas que falam, mas eu particularmente não. Eu falo português, razoavelmente bem. Inglês, razoavelmente bem. E espanhol, não tão bem, mas consigo falar. Estudei, fiz um curso em espanhol já fora do Brasil, então ali tenho uma noção bem boa também de espanhol. Se eu pudesse escolher um outro idioma também para falar, seria o francês, porque eu acho que o francês é um idioma também muito versátil. Agora, se for para escolher um 5º idioma... Ô Chica, tá tudo bem aí? Oi, tudo bem? Agora, se for para escolher um 5º idioma, eu escolheria o mandarim. É muito difícil, mas eu acho que a China ainda vai ser a maior potência do mundo em breve. E tem bastante gente morando lá, né? Uma boa parcela do planeta. Pode ser interessante pensar em mandarim. Felipe Maia, a internet já superou a TV? Felipe, a internet é a TV. As reportagens que eu fazia quando eu era repórter, elas estavam na internet. Os programas do Live que eu apresentei no começo da CNN estão na internet. Hoje, quando a gente pensa em criar um produto para TV, não existe não pensar em internet ao mesmo tempo. Vamos parar de pensar televisão aqui, internet aqui. Hoje é tudo a mesma coisa. Né? A gente está muito próximo de, num futuro, as emissoras serem um ícone numa Smart TV. Isso já acontece.
Ou você acha que as pessoas também não apostavam no sumiço do rádio quando chegou a televisão? Natanael, ele traz uma questão aqui que parece boba, mas é muito importante. Ele fala assim, uma questão muito difícil em se comunicar é saber como posicionar as mãos quando fala. É verdade, esse é um problema. Parece besteira, mas não é. Mãos. Eu sou Felipe Tiani, então eu falo com as mãos. Eu sou descendente de italiano. Então eu sou assim, ó, tô aqui o tempo todo. Com o tempo, você vai aprendendo a falar junto com as mãos, a fazer com que as suas mãos, elas complementem o seu discurso. Mas tem que tomar muito cuidado também, porque mão que fala muito acaba atrapalhando, acaba virando ruído. Quando você tá de pé, por exemplo, num estúdio, e você não tem onde apoiar as mãos, uma alternativa muito legal é colocar a mão no bolso. Eu coloco só o dedão assim no bolso, sabe? Assim, ó, eu tô de pé aqui, aí eu tô falando alguma coisa, aí eu coloco assim, ó. Porque isso é autêntico pra mim. Eu sou assim, tá vendo? Você pode colocar assim também, nada contra, se você quiser. Ou de repente você tá ali com uma mão só aqui falando, a outra tá no bolso, enfim. Mas é uma questão importante, cara. Vitor Gabriel Rezende. Como lidar quando vai fazer uma reportagem sobre desastre natural ou guerras? Eu fiz várias reportagens de desastres naturais, desde enchentes e temporais terríveis aqui em São Paulo, até, por exemplo, a tragédia de Mariana, com o estouro da barragem da Samarco, que devastou o distrito de Bento Rodrigues, na cidade de Mariana, lá em Minas. Vocês lembram dessa história? Foi antes de Brumadinho. E eu fui para lá fazer um especial pro Jornal Nacional de um mês da tragédia e foi terrível. Foi muito importante jornalisticamente para minha carreira, mas eu fiquei muito impactado com as coisas que eu vi. Se preparar para isso é muito difícil. O que você precisa fazer é respirar fundo, ter muita empatia com as vítimas, muita, entender que você não é a prioridade ali. A prioridade ali para aquelas pessoas é conseguir reconquistar a vida delas, o que muitas vezes é praticamente impossível porque eles perderam parentes, esposas perderam os maridos e vice-versa, pais perderam filhos, então é muito difícil. Você precisa primeiro tentar ser humano, se conectar com aquela pessoa, sentir a dor dela e saber o limite. Se a pessoa não quiser falar, respeita. Se a pessoa não estiver confortável, para a gravação. Eu fiz isso várias vezes. Conversa. Acho que empatia é a palavra-chave nesses casos. Aline, como posso melhorar minha criatividade dentro da área de comunicação? Pergunta interessante, Aline. Tendo referências. Assistindo muita coisa. Não sei qual é a área da comunicação que você quer seguir. Se for a área de texto, é porque hoje eu acredito muito no audiovisual, né? Principalmente com as redes sociais. Mas se for só a área de texto, leia muito. Se for o audiovisual, tenha muitas referências. O que eu fiz, por exemplo, fui estudar fora do Brasil para consumir conteúdo de outros lugares completamente diferentes e de outras áreas. Então, eu queria ser um melhor comunicador estudando cinema, para entender como é que os roteiros de cinema eram feitos. Então, eu me formei em cinema de ficção nos Estados Unidos, me formei em documentário em Cuba, que tem uma das maiores universidades de cinema do mundo lá. Eu acho muito, muito, muito importante a gente ter referência, a gente estudar muito. Eu acho que isso é fundamental e acaba estimulando muito a sua criatividade, porque se você tem muita referência, você vai pensar num assunto e vai buscar aquilo que você já leu, que você já assistiu e vai montar a sua própria história na sua cabeça com vários pedacinhos, várias inspirações de outras referências que você tem. Dani, por que pararam de usar ficha no orelhão? Tá aí, Dani. Pelo mesmo motivo que pararam de usar nas máquinas de fliperama. Lucas Arruda. Um comunicador precisa se moldar de acordo com o meio em que age? Quando você fala meio, eu não sei se você está falando em meio de comunicação ou ambiente ali mesmo. Mas para as duas perguntas, eu acho que a resposta é sim. Você precisa aprender a se moldar tanto para entender o lugar onde você está. De novo, eu volto a falar em empatia. Se você está cobrindo um desastre natural, você não pode se portar da mesma maneira como se você estivesse fazendo uma reportagem sobre compras de fim de ano no shopping, né? Então você precisa entender a situação ali onde você está e lembrar sempre que existem seres humanos do outro lado do microfone, do outro lado da câmera, do outro lado do gravador. E quando a pergunta é, você precisa agir de maneiras diferentes em diferentes meios de comunicação? Sim, porque a reportagem que você faz para televisão não é a mesma do rádio, porque na televisão você tem a imagem, no rádio você só tem o áudio, na revista às vezes você só tem uma foto e assim por diante. Então é óbvio que você precisa sim estudar muito o meio que você está trabalhando e aprender a se comportar da maneira que aquele meio pede. Marina Fávaro, tem algum livro que te marcou na faculdade e recomenda para estudantes de jornal? Sim, A Sangue Frio, Truman Capote. Eu gosto muito de Truman Capote.
Elo Carneiro, você segue sempre o TP ou tem coisa que é livre pra falar? Elo, eu quase nunca uso TP. De verdade, no live a gente nem mal tinha TP, assim, só escrevia lá as informações mais importantes. Eu acho que a comunicação autêntica é sempre muito melhor quando é feita sem nenhum tipo de leitura, né? Claro, você sabe ali o que você vai falar, você tem mais ou menos o roteiro ali que você precisa seguir, mas texto exatamente escrito ali e lido não é comigo não, eu não gosto. Gabs Correia, acha que a área de comunicação está sendo desvalorizada agora que existem as redes sociais? Não, as redes sociais elas super ajudam. A diferença é que você não pode se ofender quando alguém começa a comunicar sem ser jornalista ou sem ser de fato alguém com uma formação em comunicação. Você precisa entender que é outra história. A gente que é comunicador nas redes sociais, na minha opinião, está muito na frente, porque a gente sabe se comunicar, a gente sabe fazer comunicação. Inclusive oferecendo novos mercados, né? Porque tem muito comunicador que tá nas redes sociais e que o trabalho principal tá ali no Instagram, tá no YouTube. Então, ainda bem que as redes sociais existem, porque elas também abriram muito mercado. É isso, gente. Valeu, obrigado. Eu adoro falar sobre comunicação. Tem muito vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Vocês podem continuar mandando perguntas que eu sempre vou respondendo na medida do possível. Infelizmente não consigo responder todo mundo, porque é muita coisa que chega. Ainda bem, obrigado por me seguirem. E não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de compartilhar, comentar, avisar todo mundo que tem esse tipo de conteúdo por aqui. Fechado? Valeu, gente. Muito, muito, muito obrigado. E até a próxima. Um abraço.